Com o desenrolar da história cristã, muitas divisões foram ocorrendo na história da Igreja e suas doutrinas, especialmente com a Reforma Protestante no século XVI, que mudou sua própria teologia unicamente nas Escrituras como base e a completa distinção com a Igreja formal. Quero, porém, usar as mesmas Escrituras e pais da Igreja para apontar o porquê não me afilio a outras denominações que não a católica, que já fiz um vídeo explicando por que sou, aos interessados. O propósito aqui é refutar denominações criadas pelo homem, a fim de exaltar a estabelecida pelos apóstolos 2000 anos atrás. Sem mais delongas, vejamos onde isto nos leva. Não é possível dizer-se cristão e rejeitar o papel da Igreja como pilar da verdade que guia os fiéis, como afirma Paulo em 1 Timóteo 3. Uma vez que, já discutido em outros vídeos, foi o mesmo que organizou os livros que fariam a Bíblia. Há de oferecer os sacramentos do batismo e Eucaristia, e mesmo organizar os fiéis na retidão da fé por meio dos instituídos pela sucessão apostólica. Do contrário, cada um interpretaria a fé como melhor provém a cada um. O autor de Hebreus afirma ainda no capítulo 10 que não deixemos a mútua congregação, e Hebreus 13 que obedeçamos aos que nos lideram e sujeitamos-nos a eles, porque velam por nossas almas. Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia em 110, já deixam claro: aqueles que não vêm à reunião comum já se revelam como orgulhoso e julgou-se a si próprio. Por conseguinte, cuidemos-nos de não nos opormos ao bispo, para estarmos submissos a Deus. Tenho a intenção de usar esse bloco para comentar especificamente sobre os adventistas, mas visto que muitos dos pontos apresentados a seguir encaixam adequadamente ao dilema evangélico, há de também muitos caberem aqui, com a presença de imagens como de Nossa Senhora já em 200 nas catacumbas de Priscila em Roma, Itália, ou o pedido de intercessão de São Pedro e São Paulo em torno de 250 d.C., nas catacumbas de São Sebastião, também em Roma, com a frase escrita Paule et Petre, petite pro nobis, que significa Paulo e Pedro, rogai por nós. Ainda doutrinas mais específicas, um pode citar a falta de crença nos santos vivos com Deus após a morte, já mencionando o episódio da transfiguração de Cristo em Mateus 17, com Moisés e Elias aparecendo como se extensão de uma vida não tirada de um sono, mas apenas colocada em visão de algo já em movimento. Em Lucas 23, o Nosso Senhor também deixa claro ao ladrão da cruz que estaria contigo hoje no paraíso. João 11 também deixa claro que aquele que acredita em Cristo nunca morreria, o que significa que o santo em nenhum momento experienciaria a falta de Deus. Enquanto o Hebreus 12 menciona estarmos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eclesiastes 3 também deixa claro que o homem, criação de Deus, durará por toda a eternidade, indo contra a visão adventista de um inferno temporário. A alimentação adventista também é digna de nota, similar aos judeus que não se alimentam de porcos ou outros animais. Jesus, porém, já afirma em Mateus 15 que não é o que entra na boca, mas o que sai da boca que contamina o homem, com a revelação de Atos 10 para que Pedro não faça impuro ao que Deus purificou, anulando a proibição judaica. Reforçado por Paulo em Romanos 13 para o que não come, não julgar o que come, pois Deus o recebeu como seu. O domingo também sempre foi considerado o dia do Senhor a partir de Cristo. Com Atos 20 deixando claro que partiam o pão no primeiro dia da semana para a comunhão. E 1 Coríntios 16 sobre o ajuntamento do dízimo no primeiro dia da semana, como é usual no dia do Senhor. Já se afirmava tudo isso por Justino Martí em 1 Apologia, capítulo 67, em 150, dizendo: no dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades ou no campo se reúnem num só lugar. Colossenses 2 deixa ainda mais claro de que tudo isso era sombra do que se cumpriu em Cristo, não tendo mais valor em si mesmo, como práticas externas e sem valor de caridade real fora da revelação.
Para finalizar, a igreja admite Ellen White como uma profetisa que tinha autoridade para adicionar certos escritos em relação a Apocalipse, mas cai em sua própria criação ao admitirmos Revelação 22, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. A Bíblia por si só deixa clara a divindade de Cristo, revelado por Mateus 1 como o Emanuel de Isaías 7, o Filho que seria dado, e se chamaria Deus conosco. O mesmo pode ser dito de Isaías 9, um Filho que seria dado, e seu nome seria Deus forte e Pai da eternidade. João 1 também diz que o Verbo estava com Deus, e era Deus, e esse Verbo se fez carne em Jesus. João 8 faz a primeira alusão de Jesus ao Eu Sou, revelado a Moisés, traduzido como Jeová, quando disse que, quando vocês tiverem levantado o Filho do Homem, então saberão que Eu Sou, no versículo 28, e no 58, ao dizer que antes que Abraão fosse, Eu Sou. Impossível não se convencer ainda com João 20, quando Tomé vê Cristo ressuscitado e diz, meu Senhor e meu Deus. E ao invés de corrigi-lo, Cristo diz que este só creu, pois viu. Colossenses 2 afirma também estar em Cristo a plenitude da divindade. Hebreus 1 tem Paulo citando o Pai, chamando o Filho de Deus em seu trono, de forma clara, e 1 João 5 também afirmando ser Cristo o Deus verdadeiro e vida eterna. Isaías 44 também deixa claro que apenas Deus é o primeiro e o último, título que Cristo também toma para si em Revelação 22, e seria blasfêmia se o mesmo não fosse Deus. Muitos testemunhos de Jeová usarão até mesmo de Marcos 10 para mostrar como Jesus negou ser Deus, quando afirmou só este ser bom, mas ele mesmo diz ser o bom pastor em João 10, assim como Deus afirmou a si o título de nosso pastor em Salmos 23. Sobre a Trindade, 1 João 5 também afirma serem o Pai, a Palavra e o Espírito de Deus um só. Pais da Igreja, como Justinho Martir, em 150, dizendo que o Logos, o Filho de Deus, é chamado de Deus e Senhor. Ou Atenágoras de Atenas, em 177, afirmando que o Logos, o Filho, é desde a eternidade com o Pai, e incriado com ele. Ou ainda afirmações mais diretas da palavra Trindade, como Teófilo de Antioquia, em 180, e Irineu de Leão, afirmando estar Cristo com o Pai desde sempre. Não vejo necessidade de desenvolver a absurdidade de doutrinas como a perigosa proibição de transfusões de sangue, a boa proibição de comemoração de aniversários, e que apenas 144 mil pessoas irão para o céu. Inegavelmente, a Bíblia ensina a existência de apenas um Deus, e não um panteão politeísta. Como em Deuteronômio capítulo 4, não havendo nenhum outro senão Yahvé. Outras afirmam sua eternidade, nunca tendo sido criatura antes, como afirmado por Salmos 90, um Deus de eternidade a eternidade. Isaías também afirma ardentemente que não havia nenhum Deus antes dele, e nunca haverá outro depois, diferente da visão mormon. Isaías 9 e Miqueias 5 afirmam que aquele que viria, o menino que nasceria e o Messias de Belém, seria Pai eterno e tem origem na eternidade. Já no Novo Testamento, Jesus afirma ser Deus Espírito, em João 4, e não carne e osso, pois é em igualdade com sua essência que Deus há de ser adorado. 1 Timóteo 1 afirma honras também ao Deus invisível e único, sem pares. E Tiago 2, de que fazes bem em acreditar que há um só Deus. Outra doutrina alienígena é a crença de que permanecemos casados no pós-vida com nossos cônjuges, mas nosso Senhor deixa claro em Mateus que na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Isso implica também
que aquele que casa-se múltiplas vezes pelos parceiros morrendo eventualmente no céu estariam com diversas mulheres, o que só é absurdo. Principalmente pois estes acreditam que um homem pode ser selado a mais de uma mulher, mas na eternidade as mulheres podem selar apenas um homem, fruto das raízes poligâmicas do culto. A palavra em João 3 para descrever Jesus, em grego monogene, não tem outro entendimento senão a palavra único, diferente da visão mórmon em que Cristo tem como irmão Satanás e outros anjos. Gálatas 1 deixa claro, em vista de outro testamento, o livro de Mórmon, após o novo, se um anjo ou qualquer outro anuncia a vós outro evangelho, que este seja anátema. Olhando para a patrística, um pode dizer que toda religião se corrompeu logo após os apóstolos, o que só é absurdo de forma tão repentina e conveniente. Mas para aqueles que acreditam que este veio a ser apenas após Constantino, os pais da igreja contradizem essa ideia. Com a retomada da fala de Atenágoras novamente, em 177, o reconhecimento de um só Deus, não criado e invisível, e o Filho que era com o Pai desde a eternidade, não criado. Mais uma vez, Irineu de Leão encontra heresias. Afirma também que o Filho sempre esteve com o Pai. Nenhum momento o ser onde um dos dois não chegou a ser. E Teófilo de Antioquia, em 180, já mencionando a Trindade antes do Concílio de Nicéia. Um dos muitos erros grotescos de continuidade histórica do livro de Mórmon, ignorando o elefante na sala da visão tradicional que estes judeus do século VIII a.C. eram os ascendentes dos índios nas Américas. Inclui a ideia de que estes já eram chamados de cristãos antes que este sequer tivesse vindo para os judeus, o que é completamente insano, pois o termo vem do grego Christos, da palavra ungido, o que se faz vocábulo impossível para descendentes pré-invasão babilônica adotarem. Deixe também minha verdadeira repúdia ao falso profetismo de Joseph Smith, em momentos como sua falha profecia de Cristo voltando em 1891, ou o erguimento do terceiro novo templo em Missouri em sua geração, mas passados quase 2 séculos, o templo não foi construído, e a igreja perdeu a posse do terreno. Ou ainda a missão de David Patten em 1838, com Smith profetizando faria uma missão na primavera no ano seguinte, 1839. No entanto, Patten faleceu tragicamente em outubro de 38, impossibilitando o cumprimento da profecia, entre muitos outros. Posso apontar também sua tentativa falha de inserir-se na Bíblia com o versículo de Gênesis que ele mesmo inseriu no capítulo 20, versículo 33, de sua própria autoria e tradução, inexistente em todas as Bíblias, apenas para afirmar sua revelação. Outra pedra de tropeço, para os mormons, é o livro de Abraão, escrito supostamente pelo patriarca bíblico, e foi descoberto futuramente que não se tratava de um texto religioso. Quando os papiros originais foram redescobertos no século XX, egiptólogos concluíram que os fragmentos eram escritos funerários egípcios comuns, e não se relacionavam de maneira nenhuma com Abraão. Este caiu ainda em golpes como as placas de Kinderhook, 6 pequenas placas de metal em forma de sino criadas em 1843, como uma pegadinha para testar Smith, onde o mesmo, empolgado com a oportunidade, afirmou que as mesmas contavam a história de um descendente de Cã, através do faraó do Egito, provando sua picaretagem ao inventar uma narrativa onde claramente não existia. Outras inconsistências como a mudança constante, durante sua vida, de quem apareceu em sua primeira visão de Deus. Quando ex-membros abriram o jornal Nauvoo Expositor para denunciar que Smith estava secretamente praticando poligamia, Smith usou sua milícia particular, a Legião de Nauvoo, para invadir a fábrica, destruir as máquinas e queimar todos os jornais. O que o levou à sua prisão e morte por traição ao Estado. Figuras posteriores como Brigham Young, segundo o presidente da igreja, professavam um racismo sistêmico severo, instituindo a proibição de homens negros ao sacerdócio mórmon e discursos defendendo a escravidão, apoiado pelo próprio livro de Mórmon a afirmar que a pele preta dos lamanitas, judeus que vieram para as Américas e se distanciaram de Deus, era uma maldição consequência de seus pecados. Em um famoso discurso à legislatura de Utah em 52, Young argumentou contra o direito ao voto de homens negros, comparando as mulas,
com o ápice de sua loucura sendo a pregação de expiação não suficiente do sacrifício de Cristo, para pecados graves como homicídio, havendo a necessidade do próprio sangue do pecador derramado na terra como fumaça incensária para Deus, ironicamente similar aos seguidores de Baal. Todas estas e muitas outras situações são apenas a ponta do iceberg de um dos cultos mais infames contra a verdade de Cristo.